Alô? Alô, testando. Muito bem. Muito bem. Estava testando, já estamos a entrar aqui em direto. Estamos aqui a preparar mais uma live fantástica, desta vez aqui em direto de Lisboa, Portugal. Olá, Brasil. Tanta gente chegando. Muitos de Portugal também. Muito bem. Ainda faltam alguns minutos. Estamos só aqui a verificar que está tudo bem. Olá, César. Olá, BRH Amazonas. Muito bem. Daniel Quintanilha. Tudo bom? Está todo mundo entrando. Muito bom, ótimo. Fantástico. E eu assim posso treinar um pouco mais o meu português de Portugal, aí nessa terra fantástica e maravilhosa que é esse Brasil enorme que eu adoro. Portanto, é sempre bom poder ter esta oportunidade de falar com todos vocês. Olá, Carla Caracol, minha colega vice-presidente da APG aqui em Portugal. Fantástico, Carla, estares connosco. Que ótimo. Oh, Daniel, também a ti, muito bom te ver. Fantástico. Estamos aqui a caminho de uma live, faltam poucos minutos para mais uma fantástica live da ABRH Brasil. Esta semana, desde segunda-feira, que temos tido lives fantásticas. E eu estive em todas. Eu assisti a todas as lives. Na segunda-feira tivemos a Thaís com temas mais do jurídico laboral, do mundo mais do direito. Na terça-feira tivemos o César, o fantástico César. Olá, César. O César Souza. Tivemos na quarta-feira Leila Nascimento, a minha querida Leila, aliás, a nossa querida Leila, de todos nós. A ABRH Espírito Santo também acaba de chegar. Olá, ABRH Espírito Santo. Muito bom, muito bom. E tivemos ontem uma live fantástica de Sandra Gioffi, da nossa querida diretora do CONAR, Sandra Gioffi, super inspiradora. Está a ser uma semana top. Muito show, como se diz aí no Brasil. Muito show. Tem sido fantástico. E está chegando muita gente, juntando-se aqui à nossa live. Boa! Eu tenho que confessar uma coisa. É a minha primeira live da vida. Eu nunca estive fazendo isto. Portanto, é a minha estreia. Está ouvindo, César? Muito bom, muito bom. Faltam poucos minutos para nós darmos início a esta última live. Paulo Sardinha, o querido presidente Paulo Sardinha acaba de chegar. Muito obrigado. Ainda estamos nos cumprimentos, como se diz aqui em Portugal, nos cumprimentos iniciais. E eu estou aqui recebendo a indicação, palestrante, está iniciando o vídeo. Estou iniciando. É verdade, César. Estou-me estreando hoje nas lives. É uma estreia mesmo. E eu já sei, vou ter que falar um pouco mais devagar, porque português fala muito rápido e com a boca muito fechada, e eu vou tentar abrir a boca para todo mundo me entender. Ok? Faltando aqui um minuto e está na hora. Olá!
Olá a todos! Estamos iniciando esta live, uma live que vem fechar uma semana fantástica. Esta semana a ABRH Brasil providenciou 5 lives, hoje é a quinta live, sempre neste horário, 18 horas de Brasília e 21 horas de Portugal. Estou falando assim porque há muitos portugueses assistindo a esta live, eu estou vendo aqui muitos portugueses e, portanto, vamos continuar neste horário. Bom, esta semana, antes de mais, um grande agradecimento à ABRH Brasil. Eu, com muito orgulho, para além de ser vice-presidente da APG, da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, e já vi que pelo menos a Carla Caracol, que é a minha colega, está também assistindo a esta live. Para além disso, tenho todo o orgulho e gosto de estar muito ligado à ABRH Brasil, porque sou também um conselheiro, um membro do Conselho Consultivo, e é muito, muito prazeroso poder partilhar experiências dos dois lados do Atlântico. E muito obrigado, Paulo Sardinha, o presidente fantástico, que está aí também assistindo, por esta oportunidade. Mas, sobretudo, muito obrigado por a oportunidade de estarmos juntos. Nós estamos juntos num momento muito importante da nossa vida. É um momento muito crítico que precisamos de vivenciar com uma experiência de grande unidade. E obrigado, Paulo Sérgio. Estamos a começar. Obrigado, Paulo. Paulo Sérgio acaba de chegar também. E eu gostava de lançar já um desafio, que é, gostava de perguntar a todo mundo que está já assistindo a esta live, qual é, uma palavra só. Podem começar uma palavra, qual é a mensagem que esta imagem vos sugere? O que é que vos sugere esta imagem? Ok? E vamos começar exatamente por aqui. O que é que isto, que nos faz estar aqui juntos, o que é que vos sugere numa palavra? Ok? Vamos lá? Bom, de facto, este é uma primeira interação convosco para lançar este tema. De facto, e começam a surgir palavras muito interessantes como aprendizado, como integração, como renovação, como corona, obviamente. Olá, Leila. Como mundo. No fundo, como estamos juntos num grande desafio. Este é, de facto, um dos maiores desafios do nosso tempo. E nós, RH, hoje, temos um grande desafio em mente. Obviamente, e eu queria deixar esta mensagem daqui a pouco, um pouco mais, temos que conseguir juntos, eu, vocês, todo mundo RH, temos que conseguir transformar este desafio numa grande oportunidade. Este, de facto, é a mensagem. E, por isso, eu lancei um grande desafio para mim, que foi fazer uma live com o tema Um RH em Emergência, que é o momento que estamos a viver, emergência, ou um RH em Convergência, com sentido de urgência. Eu penso que este é um mote muito interessante, porque palavras que estão surgindo como união, desafios, superação, resiliência, são palavras muito importantes no contexto atual. Bom, de facto, eu falo-vos da Europa, de Portugal. A Europa, neste momento, como sabem, é o coração, infelizmente, do grande problema que vivemos no mundo. É aqui na Europa que, até ontem, estavam a maior parte dos casos de coronavírus, de Covid-19, aqui, digamos, no mundo. Eu disse até ontem, porque ontem os Estados Unidos da América passaram a ser o país com mais casos de coronavírus no mundo. Bom, mas deixamos isso para daqui a pouco. E para falar um pouco deste desafio, de facto, o nosso mundo. E eu preparei algumas matérias para termos aqui alguns dados importantes para podermos falar. E, de facto, só para vos dizer que hoje, no nosso dia, por minuto,
em cada minuto no mundo, 40 novos casos de Covid-19 estão surgindo. Por minuto, 40 novos casos. Isto dá uma média quase de um caso novo de infectado identificado por cada segundo. Estamos a falar de uma epidemia, de uma pandemia, obviamente à escala global. 60 mil casos por dia estão surgindo. E há uma morte, que é dramático. Uma morte em cada 2 minutos. Isto são estatísticas de hoje. Hoje é isto que está acontecendo no mundo. Claro que existem grandes números como, de facto, 500.000, 500.000, mais de 500.000 foram infectados no mundo até hoje e já morreram mais de 25.000 pessoas com o coronavírus. Há uma boa notícia e quem me conhece sabe que eu gosto sempre de ver também o lado positivo. É que já foram recuperados mais de 124 mil doentes. Ou seja, temos mais de 124 mil pessoas que deixaram de estar doentes com o coronavírus. E isso é claramente uma boa notícia e nós gostamos de ver esse lado positivo. Bom, mas eu disse aqui Europa. Falando da Europa, do lugar onde eu estou hoje, estou em Lisboa, num lugar deste canto fantástico da Europa, mas que está num grande sofrimento. E por que está num grande sofrimento? Porque, como sabemos, Itália é um país que está sofrendo muitíssimo, é um dos com maior dificuldade neste momento. Abraços com o coronavírus. Em Itália já morreram mais de 8.200 pessoas. E antes de começar esta live, eu estive vendo o jornal de TV e vi a atualização de que só nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, morreram 919 pessoas. 919 pessoas morreram em Itália no último dia. Isto é absolutamente dramático. Também, aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, como sabem, Portugal fica muito perto de Espanha. Na Espanha já existem milhares de infectados também. É o segundo país com maior casos, com maior número de casos. E de ontem para hoje ocorreram mais de 769 novos casos. E, aliás, de ontem para hoje, morreram mais de 769 pessoas. Portanto, estamos a falar de muitos casos com grande dificuldade e, sobretudo, a zona de Madrid. Quem conhece Madrid, eu adoro Madrid, e Barcelona, são as zonas mais afetadas, onde existem milhares de novos casos que estão a surgindo todos os dias. Bom, existem outros casos aqui na Europa, o Reino Unido, e a notícia do dia de hoje, como sabem, é que o primeiro-ministro, o Sr. Boris, e o ministro da Saúde do Reino Unido estão infectados também com coronavírus, a notícia de ontem e hoje. De facto, estamos a falar de um grande problema à escala mundial, mas com um foco muito forte na Europa. Em França, que é o terceiro país mais afetado, já morreram mais de 2.000 pessoas. E, enfim, só para não falar da Europa, até porque depois vou falar um pouco de Portugal, nos Estados Unidos da América, como eu disse, a partir de ontem, passou a ser o país com mais casos ativos de infectados do mundo, mais do que a China. E já morreram mais de 1.178 pessoas. E aqui em Portugal, e eu acho que é importante nós falarmos um pouco disto. O que é que está acontecendo aqui em Portugal? Em Portugal, nós começámos este problema no dia 2 de março. Foi no dia 2 de março que tivemos os 2 primeiros casos confirmados de coronavírus. Isto, reparem, foi há muito pouco tempo, 2 de março. E até hoje, 4.268 foram infectados. Portanto, temos 4.200 infectados. Nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, surgiram mais 724 casos, o que dá mais 20% face ao dia anterior.
Eu peço desculpa estar dando tantos dados, tantos números, mas eu acho que é importante perceberem como é que nós estamos vivenciando isto aqui na Europa, porque as ações, as medidas que o RH tem que tomar têm tudo a ver com a relevância que estes números têm no impacto da nossa vida e também na vida do nosso, não só da sociedade, mas também do mundo corporativo. Mas, mais uma vez, há 2 dados muito importantes relativamente a Portugal. É que nós já tivemos, nestes dados todos, 46 recuperados. 46 pessoas que já deixaram de estar doentes. E temos uma taxa de mortalidade que é uma das mais baixas da Europa, que é uma taxa de 1,7%. Ou seja, temos uma taxa relativamente baixa de mortalidade. Também isto acontece porque, ao contrário dos outros países em que os mais idosos foram logo afetados, em Portugal, curiosamente, os mais idosos foram os menos afetados no início e, curiosamente, nos últimos dias têm sido, de facto, bastante mais afetados. Mas temos um quadro um pouco diferente do resto da Europa. Porquê é que eu acho que isto acontece? Isto acontece, sobretudo, porque foram adotadas medidas muito relevantes, medidas políticas muito relevantes aqui no nosso país, em Portugal. Eu sei que no Brasil, por exemplo, e a maior parte de vós, são do Brasil, e eu não quero ter comentários políticos, nem envolver-me nisso, em decisões políticas, mas eu sei que no Brasil se discute hoje muito o ficar em casa ou o poder sair de casa, o fechar a escola ou abrir a escola. Isto são os temas que se discutem hoje nesse fantástico país. Ora, o que aconteceu em Portugal é que as nossas autoridades decidiram, e muito bem, na minha opinião, atempadamente, medidas de isolamento social. De facto, as escolas fecharam há 3 semanas atrás. As lojas fecharam há 2 semanas atrás. Tudo fechou. Existe hoje um estado de emergência que foi decretado pelo governo português e que permite que um policial pode perguntar a alguém porque é que está na rua, pode mandar para casa, pode dizer que o idoso não pode estar ali, naquele local. Isto tem sido muito importante para controlar, de facto, estes números e estes factos, no sentido de Portugal ser um dos países menos afetado. E uma imagem que é muito passada aqui em Portugal é esta imagem da mola. Isto é uma mola que está numa caneta, que nós apertamos e se nós libertamos ela vai. E esta imagem é passada todos os dias pela nossa diretora de saúde, dizendo exatamente isso. Nós estamos, neste momento, a conter com o isolamento social, ficando em casa, estamos a fechar a mola. Mas temos que manter isto até o máximo que conseguirmos aguentar, porque se nós libertamos, no fundo, a mola vai atirar-nos para números muito acima daquilo que é expectável. Bom, isto de facto faz com que nós, e não quero ter nenhum comentário político, mas nós, RH, nós pessoas que gerimos outras pessoas, temos que ter uma atitude de facto um pouco diferente desta, ok? Temos que não esconder, não tapar os olhos e fingir que não vemos as situações. E temos de facto que ver essas situações. E o segredo para tudo isto tem a ver com uma mensagem que nós temos passado nas empresas, na mídia, na televisão, em todo lado, que é: fique em casa em segurança. Fique em casa em segurança. Como é que isto se operacionaliza então no nosso dia-a-dia? Bom, e é aqui que entra o tema do RH em emergência. De facto, como sabem, eu sou o diretor de RH da TAP Air Portugal, companhia aérea, e tudo aconteceu no dia 21 de fevereiro. O que é que aconteceu no dia 21 de fevereiro? No dia 21 de fevereiro apareceram os primeiros 16 casos de coronavírus na Lombardia. A Lombardia é a região do norte de Itália, cuja capital é Milão, uma cidade linda. E foram divulgados os primeiros casos de coronavírus.
Ora, a partir daí, todo o mundo da aviação mudou. E, a pouco e pouco, quase a um ritmo diário, os governos começaram a fechar fronteiras. Hoje a Europa é uma Europa fechada, os países fecharam as suas fronteiras. O mundo é um mundo fechado. E, portanto, a aviação praticamente tem parado. Tem, de facto, temos tido quebras de nosso trabalho. Só para terem uma ideia, a TAP Air Portugal viajava para 90 destinos diferentes, várias vezes por dia, e hoje o que acontece é que nós estamos voando hoje apenas para 10 destinos. E em abril, certamente, nós vamos voar para 2 ou 3 destinos. Vamos praticamente parar. Nós hoje temos, da nossa frota de 100 e poucos aviões, nós temos hoje, no dia de hoje, 91 aviões parados. A TAP, a Iberia, a Air France, a KLM, a Lufthansa, todas as companhias europeias, para não falar nas americanas e nas brasileiras, etc., mas na Europa, este é o contexto, a aviação está parada. Ora, para uma empresa como a TAP, que vivia num momento de grande ascensão, de grande crescimento, de muitas contratações, houve um dia que foi o dia 21 de fevereiro, onde tudo aconteceu. E nós começámos a viver um drama completo. E foi, de facto, esse dia que foi o dia que começou aquilo que eu chamo o nosso RH emergencial. Um RH em emergência. Mas onde o RH não quer ficar. Quer partir para um RH em convergência, que já vamos falar. Mas, para partilhar convosco o case, o que é que nós fizemos e estamos a fazer de facto. E só para vos dizer, obviamente uma companhia aérea que passa de uma operação extraordinária, ascendente e com imensas reservas, para uma operação que vai ser menos de 5%. Hoje temos uma operação de menos de 5% da sua operação. Obviamente que está numa grande dificuldade financeira, está numa grande dificuldade naquilo que se chama no Brasil de caixa. Em Portugal chamamos de tesouraria, para pagar as contas, para pagar os salários, etc. E estes são, de facto, os desafios da grande parte das empresas, porque tudo fechou na Europa e está fechando na Europa. Bom, quais foram as ações que nós tomamos de RH em emergência? Desde logo, RH construiu um gabinete de crise, um espaço de crise. Eu tenho uma equipa muito restrita que está permanentemente ligada, tem momentos presenciais, muito poucos, e também em home office o resto do tempo, que estamos coordenando toda essa crise. Trabalhamos muito a comunicação interna e direta, e nestes momentos de emergência há um aspecto que é absolutamente importante, fantástico, que é o tema da comunicação. Temos que ser diretos, temos que ser genuínos, temos que ser verdadeiros. E de facto temos que apresentar os temas tal como eles são. Para os apresentarmos tal como eles são, nós temos que estudar. Temos que saber como é que está o contexto. Temos que conhecer os números, temos que medir, temos que ser capazes, de facto, de ter a informação necessária para poder transmitir aos nossos colegas. Depois, montámos este esquema e montámos esta operação de comunicação passando diariamente, ou praticamente diariamente, informação sobre a evolução do vírus, sobre a evolução da nossa operação, porque, obviamente, começámos a ter situações de comissários e comissárias, pilotos, etc., que passaram a estar em situações de quarentena e outras, e também com outras dificuldades. Criámos um conjunto de serviços próprios de apoio a estas pessoas, aos nossos trabalhadores, quer aqueles que estavam em casa, porque este é um tema. Começámos a ser confrontados com esta nova realidade do home office, que nós aqui em Portugal chamamos de teletrabalho,
E de facto, hoje, no dia de hoje, eu tenho 1950 pessoas da TAP a trabalhar em casa. Isto passou de um dia para o outro e, portanto, tivemos que trabalhar todos os processos de agilidade, e aqui o Agile Thinking ajudou-nos muito para tornar mais ágeis os processos. Tivemos que alterar os processos, alterar os meios e dar meios e recursos, mas também ensinar as nossas pessoas a trabalhar em casa, em home office, e de facto essa foi uma realidade, mas também tivemos que criar outras situações, nomeadamente havia um conjunto de pessoas que dependiam de nós, como os nossos aposentados, que muitos deles iam diariamente almoçar ao nosso refeitório e outros, e portanto tivemos que criar meios para apoiar essas pessoas, porque deixaram de poder ir ao espaço físico. Portanto, não é, de facto, um momento para permitirmos que esses idosos possam sofrer. E como diz a Leila, neste momento, é um momento para compartilhar decisões. Tudo isto tem que ser compartilhado, tem que ser trabalhado. E criar áreas de apoio físico, mas também apoio psicológico às nossas pessoas. E com isto nós contamos com uma área fantástica que está a ter um trabalho maravilhoso, que é a nossa área médica. A TAP tem serviços médicos próprios, exclusivos, e transformou os seus serviços para um foco completamente especial para tudo o que tem a ver com o Covid-19. E de facto temos um conjunto de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde dedicados 24 horas a este tema, apoiando as pessoas, quer no ar, quer em terra, quer as que estão em casa, que têm problemas com seus familiares e que estão doentes, o que é que podem fazer, etc. E, de facto, trabalhámos esta comunicação, e a comunicação é, de facto, um aspecto essencial. Por exemplo, alguns exemplos de comunicações que nós passámos, são várias, de forma gráfica interessante, que permitisse dar respostas às pessoas. O que vou fazer se o meu familiar estiver doente? O que vou fazer se eu contactar com alguém que está doente? O que vou fazer se eu suspeitar que alguém está doente? Tudo isto foi trabalhado em completo RH em emergência. Isto, de facto, é um RH em emergência. Mas também fizemos outras coisas. Trabalhámos comunicação em WhatsApp. Os WhatsApps começaram, e enfim, já estavam muito utilizados, mas começaram a trabalhar muito ao serviço da nossa comunicação, e nós na DRH criámos o chamado, que já existia, mas que ampliámos, o RH Consigo. O que é o RH Consigo? É um call center para os nossos colaboradores. E, portanto, está disponível 24 horas por live chat, por telefone, por e-mail, 24 horas ao serviço dos nossos colaboradores, onde eles podem perguntar tudo, podem pedir ajuda, podem questionar, e posso-vos dizer que temos centenas e centenas de contactos diários. E, de facto, está a funcionar de forma extraordinária em termos de apoio. Obviamente, não temos respostas sempre para tudo, mas tentamos encaminhar. Bom, é claro que temos questões mais hard, como programas de licenças sem vencimento, afastámos os nossos trabalhadores com doenças de risco, problemas de cânceres, etc. Portanto, afastámos, permitimos que eles utilizassem dias de férias de anos passados, licenças em acumulação para efetivamente poderem estar afastados da operação, para termos apenas dentro da TAP e a operação da TAP aqueles que são absolutamente essenciais. E para esses criámos também condições de segurança. Nomeadamente, permitimos que entrassem com os seus carros para estacionar, dirigindo dentro dos nossos espaços, para poderem vir de carro e não passarem por transportes públicos, ônibus, metrôs, etc. E, portanto, tudo isto foi e está a ser o tal RH emergencial para estas situações. Bom, mas eu gostava de deixar um foco não no RH em emergência, mas no RH em convergência. Eu acho que é para aqui que nós temos que caminhar. Desde logo,
Eu acho que RH em emergência existe em 4 grandes tópicos. É, desde logo, em convergência com a estratégia da empresa. Não nos vamos esquecer que as empresas estão em emergência, estão fechadas, muitos dos serviços estão fechados, as empresas tiveram que se reinventar, o serviço público está fechado, mas há processos de catering, de takeaway. Já agora nós implementámos no nosso refeitório um serviço de takeaway para as nossas pessoas não terem que ir para o refeitório também. E de facto, houve todo este processo de reinvenção, mas as empresas continuam com a sua estratégia. E algumas têm estratégia de redução, outras de crescimento, outras de o que seja. E o RH tem que estar em convergência com a estratégia. O RH não pode estar desenvolvendo ações apenas para si RH. Tem que estar em convergência com a estratégia da empresa. Eu acho que este tema é um tema absolutamente essencial. E tem que estar ao serviço 24 vezes 7 dias, como está dizendo o meu amigo Paulo Sérgio. É isso mesmo, Paulo Sérgio. Por outro lado, o RH tem que estar em convergência com as medidas emergenciais governamentais. E é aqui que a Europa, de facto, porque tem mais tempo, há mais tempo que está sofrendo com estes desafios, e a Europa criou, de facto, planos de apoio aos diferentes países, nomeadamente há fundos comunitários, 25 mil milhões de euros que foram distribuídos para este efeito, etc., mas que cada país está desenvolvendo de forma e aproveitando de forma diferente. E é interessante, eu tenho um quadro que estou a mostrar de longe, as várias bandeiras dos diferentes países, porque cada país está aproveitando e está desenvolvendo de uma determinada forma. Por exemplo, temos países que estão apoiando o desemprego, ou seja, as pessoas estão ficando desempregadas, estão sendo demitidas e os países apoiam a pessoa. A grande parte dos países aqui na Europa não está fazendo isso. Está apoiando as empresas. Porque pensa que é apoiando as empresas que permite manter o emprego e que, dando a volta à situação, as empresas se possam recuperar. E, de facto, grande parte dos países estão apoiando as empresas através de programas de layoff, um termo que aqui em Portugal hoje é muito usado na mídia. Layoff tem a ver com suspensão de contratos de trabalho, mas que as pessoas não são demitidas. As empresas recebem um apoio do Estado e há uma redução dos salários durante um determinado tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, mas que depois a pessoa volta ao seu pleno emprego. Isto é uma situação que vários países estão a adotar, e Portugal também. Nós em Portugal estamos a viver esta realidade. E outros países estão a apoiar e a estimular o trabalho em part-time, ou seja, reduzir o trabalho a metade, meio período, o que permite, de facto, manter toda a gente no emprego durante menos tempo. Bom, seja como for, o RH tem que aproveitar todas estas possibilidades, todas estas potencialidades e pô-las ao serviço da empresa e das suas pessoas. Este, de facto, é um dos grandes desígnios do RH do nosso tempo. Espera-se, de facto, que isso seja feito. Como diz a minha amiga Carla Caracol, mais do que nunca o RH no centro da estratégia e do negócio. Isto tem tudo a ver com o negócio. E existem mais 2 pontos, só para terminar, que é a convergência com as pessoas. As pessoas são o bem mais importante das organizações, independentemente do momento e dos constrangimentos e das dificuldades que estamos vivendo. E, de facto, nós temos que tratar das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão com dificuldades, mas nós, RH, temos que tratar muito e bem das pessoas que estão boas, que precisam de trabalhar e que são um importante garante da sobrevivência da empresa. E, de facto, nós temos que ter esse foco sempre, convergência com as pessoas. E, por último,
uma convergência que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Apesar de estarmos neste RH emergencial ainda, em emergência, que é, de facto, uma convergência com o futuro da organização. Hoje, no meio desta dificuldade, no meio de tremendas más notícias, eu hoje mesmo recebi um contacto telefónico há minutos dizendo que um grande amigo meu está doente com Covid-19. São notícias terríveis, mas nós não podemos perder o foco no futuro. Para onde queremos ir? O que vai ficar depois disto? Que sociedade, que mundo corporativo nós queremos ajudar a viver e a criar? É, no fundo, ver o copo meio cheio e não ver o copo vazio. E por falar em copo, porque estamos mesmo no final e o tempo passa e voa, falámos muito de doença, mas eu gosto muito mais de falar de saúde. E, portanto, gostava de terminar esta live fazendo um brinde com um vinho tinto português fantástico da região do Douro, uma das regiões que infelizmente mais está sofrendo agora, mas que se vai recuperar, e fazendo um brinde à vossa saúde, das vossas empresas e das vossas pessoas. É fantástico. E já agora, mesmo para terminar, muito obrigado pela vossa atenção. Dizer-vos que as lives da ABRH, esta vai estar disponível em todas as mídias sociais da ABRH, e na próxima segunda-feira vamos ter uma live extraordinária com duas pessoas que eu adoro. Sofia Esteves, a fundadora da Companhia dos Talentos, e o meu amigo também,